Olá, aula de matemática do sétimo ano. Dessa semana nós vamos ver capítulo 2, aula 4, números relativos. Fazer a correção dos exercícios 64 e 65 do tópico 2.9. Vamos lá. Em relação ao nível do mar, a altitude de um avião é mais de 2.750 metros e a de um submarino é menos 400 metros. Qual é a diferença entre as altitudes do avião e do submarino? Bem, então a gente vai raciocinar o seguinte. O nível do mar, vou fazer para o mesmo. O nível do mar, a gente vai chamar de zero. Tá? Vou chamar de zero aqui o nível do mar. Vou botar nível mar. O avião, ele está para 2.750. Então eu vou falar aqui, positivo é para cima, zero, negativo é para baixo. Correto? Então ele está mais 2.750 metros. O submarino, o avião, o submarino está menos 400 metros. Certo? Ele quer a diferença. A diferença seria o quê? Uma menos a outra. Então vai ser 2.750 menos 400. Porque ele quer a diferença entre o avião e o submarino. Então vai ser menos com menos vira mais. 2.750 mais 400 vai dar 2.750 mais 400, 0, 5, 1, vai 3.150. Então essa diferença vai ser 3.150. Eu poderia ter raciocinado de uma outra maneira. Para eu chegar de 2.750 até 400, menos 400, eu preciso descer 2.750. Depois eu preciso descer ainda mais 400. Então é só somar os dois. Ok? Então vai ser a distância entre eles vai ser isso aí. 3.150. Agora vamos fazer o 65. 65 ele diz o seguinte. Um avião que partiu do aeroporto situado a 600 metros acima do nível do mar. Então, o aeroporto, nível do mar está aqui, nível mar está aqui. O avião partiu de um aeroporto situado a 600 metros. Aqui, ó. O avião saiu por aqui, ó. Certo? Correto? O avião partiu de um aeroporto situado a 600 metros acima do nível do mar, com temperatura externa de 28 graus. Então, 600 metros, temperatura igual a 28 graus. Certo? Externa de 28 graus. Ao atingir a altitude de 3.300 metros, ou seja, ele vai sair aqui de 600 metros. Quando ele atingir a altura de 3.300 metros, correto? Acima do nível do mar, a temperatura externa era de menos 40 graus. Então ele saiu aqui com mais 28 graus. Aqui ela passou para menos 40 graus Celsius. Certo? Então essa aqui, ó, é a distância que separa ele do aeroporto para a altura que ele atingiu. Da decolagem até esse momento, de quanto variou a temperatura externa? Então vamos lá. A temperatura variou de quanto? Como é que eu faço isso? Como é que eu raciocino? Mesma forma do que eu fiz lá. Eu posso falar para você
que eu saí de 28, aqui positivo, cheguei até 0, e depois eu andei mais 40 graus, só que negativo. Então eu variei de 28 mais 40, eu variei de 68 graus. Ok? Eu variei de 68 graus. A minha variação foi de 68 graus. 28 menos 40. Então dá 68 graus. Então raciocinei daquela mesma forma que eu tinha raciocinado ali. Ó, de 28 positivo fui até 0. Então eu andei 28 metros. De 0 a 40, 28 graus. De 0 a 40 eu andei mais 40 graus. 28 mais 40 variou de 68 graus. Ok? Agora eu vou pedir para vocês uma atividade devolutiva muito simples, mas o exemplo vai ser um pouquinho mais trabalhoso. O que é? Para vocês me explicarem a regra dos sinais. Mais com mais com menos com menos com mais, para adição, para subtração, multiplicação e divisão. Ok? A gente viu isso na aula. Só que eu quero que vocês me dêem um exemplo com frações. Não quero exemplo de números inteiros. Não quero que você faça assim, ó, mais 4 vezes mais 2. Não. Não quero isso. Eu quero que você faça assim, por exemplo, 3 quintos mais 3 quintos mais 5 terços. Entendeu o exemplo? Eu quero com fração. Não tem problema se é uma fração inversa ou 5 oitavos. Tanto faz. Tá? Tanto faz. Eu quero que você me dê exemplo com frações. Então vocês vão fazer a operação de adição, multiplicação, subtração e divisão. Pode me dar um exemplo de cada. Um exemplo de mais com mais, um exemplo de menos com menos, de mais com menos e de menos com mais para cada um dos casos. Então vocês vão me dar 8 exemplos. Tá? Vocês vão me dar 8 exemplos. Pelo menos 8 exemplos. Aqui no mais com na divisão você pode me dar 2 exemplos de divisão e 2 exemplos de multiplicação. Não tem problema. Tá bom? Mas tem que ser com fração. Se tiver aqui, eu vou considerar errado. Tá bom? Obrigado.